Olá a todos, sejam bem-vindos ao treinamento da Fielder XTA-XTR, é a nova guia coronária que a SARRI disponibiliza no Brasil. Esse é um treinamento interno e qualquer dúvida, o meu contato vai estar no final dessa apresentação e vocês podem então me enviar um e-mail ou me ligarem e a gente pode esclarecer qualquer questão. Bom, quando a gente fala de guias que têm as pontas cônicas, que é o caso da família XT, o que a gente procura, né? A gente procura uma flexibilidade e uma dirigibilidade melhorada. A gente quer cruzar lesões mais estreitas e a gente quer que essa guia se adapte a anatomias mais tortuosas. Qual que é a questão quando você tem muita flexibilidade e um poder maior de dirigibilidade? Você tem pouca durabilidade e um torque reduzido, né? Você tem uma performance mais pobre dessa guia quando você beneficia a flexibilidade e a dirigibilidade. E aí, qual é o conceito por trás da família XT? É a possibilidade de trazer esses dois benefícios juntos, né? Você ter a flexibilidade, a capacidade de dirigir, ou seja, o trackability, e uma ponta que seja durável a lesões difíceis e complexas e que ela ainda tenha um torque 1 para 1, né? Então aqui fica melhor explicado, né, o que a gente quer com a XTA e XTR. Uma ponta que dure mais tempo e um maior controle distal, ou seja, o médico mexe na parte proximal e a ponta responde de maneira 1 para 1. Qual que é o foco de utilização da XTA? E esse A significa A de anterógrado. Então, além de ser um acesso anterógrado, o que o médico quer? Ele quer uma capacidade de cruzamento, certo? Porque ele vai tentar perfurar essa capa proximal da lesão total, da oclusão total, e ele quer o poder de cruzamento. Quando ele fala de XTR, e esse R é para retrógrado, o que ele precisa? Ele precisa de flexibilidade, porque as artérias retrógradas, que são as diagonais epicárdicas, são mais finas, certo? E ele quer dirigibilidade, porque ele quer empurrar essa guia até uma parte muito distal da coronária, certo? Então é essa a indicação e o conceito da indicação por trás dessas duas guias. Quando a gente fala, então, do posicionamento, de uma maneira geral e muito simples, quando a gente fala de XTA, nós estamos dizendo que o médico vai tratar a lesão total de forma anterógrada e ele vai tentar fazer a perfuração dessa lesão total numa capa proximal que não é favorável, ou que a gente chama de blunt stump em inglês, né, que é muito conhecido esse termo. E quando a gente fala da XTR, então ele vai querer navegar pelas colaterais, como eu já comentei, ou até um acesso anterógrado, mas a oclusão então é subtotal, né? Ele vai ter ali um espaço, ele consegue ver um fio de contraste passando nessa artéria e ele precisa então de uma guia supraflexível, extremamente hidrofílica para poder cruzar por essa lesão super estreita, tá bom? Lembrando aqui mais uma vez que a grande maioria dos médicos latino-americanos se atentam e ficam no tratamento anterógrado, então a gente acredita que aí no mix de produto, cerca de 90 a 95% do seu mix de produto esteja dentro da família XTA, ok? Então, quando a gente fala aqui da indicação na prática, eu vou começar então pela essa foto do meio, né, que é a XTA. Você pode ver ali que a artéria coronária direita está sendo cateterizada e o começo dessa artéria não é enxergado, né? Por quê? Porque ali tem uma oclusão total. E essa oclusão é o que a gente chama de blunt stump. Você pode ver que o contraste não passa, né? De jeito nenhum. E não existe uma maneira favorável de tentar cruzar essa lesão, né? Quando você vai então aqui para o canto esquerdo, você já vai ter o que a gente chama de lesão subtotal, ou seja, você consegue enxergar a parte da artéria, consegue ver ali um fiozinho de cabelo de contraste passando, é quando ele usaria uma XTR. Ou se não, aqui no canto direito, no extremo direito, você vai ver as epicárdicas e as diagonais, e aí então ele vai tentar fazer um acesso retrógrado, e as artérias são extremamente finas, delgadas, e tortuosas, então ele vai precisar então de uma guia que entre nesse formato, né, de artéria e de complexidade anatômica, tá? Por isso que a gente fala nesse caso de XTR.
Quando a gente fala de construção da guia, então só para deixar mais claro, a família XTA e XTR, ela tem essa ponta cônica, certo? De 0,010 polegadas e o corpo da guia é 0,014, como toda outra guia coronária. A diferença vai estar no peso da ponta, então a XTA vai ter 1 grama de peso, a XTR 0,6, por quê? Vamos lembrar que a XTR é para navegação distal, então quanto mais leve, mais longe ela vai, com maior facilidade de controle distal, né? E na família XTA e XTR a gente já tem a presença da tecnologia ScionTech, né? O que é a ScionTech? A título só de esclarecimento. Então aqui é a presença dessas duas molas, desses dois coils que a gente diz, né? Então você vai ter um duplo coil, que é o externo e o interno, e uma alma central que vai do começo até o final da ponta. Isso é o que a gente chama de tecnologia ScionTech, que vai estar presente na Scion Blue, na Scion, na família Gaia, que chega futuramente, e na família XTA e XTR, ok? Aqui então um exemplo de durabilidade, né? Que também é uma das vantagens dessa nova família de guias. Então você tem a guia original, assim que sai da embalagem, a utilização dela, então, ou seja, a ponta foi prolapsada, ela passou por um looping, ela foi bastante utilizada aqui, né? Ela bastante judiada nessa utilização dentro do silicone, e mesmo depois de tudo isso aqui, a ponta ainda continua íntegra. Você pode ver que a deformação é mínima, e isso é muito importante, por quê? Porque a gente sabe que essas oclusões totais e subtotais são feitas de tentativas, né? Então o médico vai tentar várias vezes, ele regride com a guia e volta para fazer o cruzamento, então ele precisa que essa ponta seja durável, para ele poder repetir esse cruzamento várias vezes. Aqui só para deixar mais claro o que é uma jaqueta polimérica, né? Então aqui uma jaqueta polimérica é essa camada de plástico preta, que está na parte externa da guia 014, que deixa a guia mais hidrofílica, certo? E do lado direito você tem uma Rinato, por exemplo, que é uma guia hidrofílica, mas só com uma camada hidrofílica comum, não é uma jaqueta polimérica. E só o fato de ser uma jaqueta polimérica, então a gente tem 70% menos de resistência no cruzamento da lesão, tá bom? Isso é importante porque a gente está falando de oclusão total, certo? No próximo slide, a gente então aqui tem um detalhamento da XTR e da XTA. Aqui o peso da ponta, que são diferentes, né? Um tem 1 grama, a XTR tem 0,6. O corpo, que é 0,14 e a ponta 0,10. Essa jaqueta polimérica que é bem longa, ela tem 17 centímetros de extensão. E a radiopacidade que acompanha o tamanho do coil, que é de 16 centímetros. Tá? No próximo slide, a gente começa a ter já uma apresentação das indicações do uso dessas guias na prática. Tá? Então, nesse próximo slide, a gente vai ter um CTO numa artéria coronária direita. Essa artéria coronária direita já teve uma primeira tentativa que falhou, e aí ficou nessa primeira tentativa a suspeita de um falso lúmen residual, né? Além disso, essa artéria tem um ângulo bem severo de entrada, né? Ela tem um ângulo bem fechado. E o que a gente precisa para poder cruzar essa lesão com sucesso? Uma guia com bastante torque, que é a família ScionTech, certo? E uma ponta flexível para poder fazer essa curva. Aqui no próximo slide, então, você pode ver que a guia consegue perfurar essa capa proximal da lesão total, que não é favorável, certo? Então ela consegue perfurar. A guia consegue avançar, certo? E aí ela ainda consegue fazer todas as curvas que estão extremamente agudas aqui dentro da artéria coronária. Isso é bem interessante. Por quê? Porque depois de 1, 2, 3, 4 curvas, a ponta da guia não funciona mais. E aqui você pode ver que a ponta não só funcionou, como foi possível cruzar a lesão e trazer a guia até a parte distal da artéria com bastante sucesso. Isso é bem interessante. Então aqui você pode ver que depois que a guia passou, ele fez uma angioplastia por balão, né, o plain old balloon angioplasty. E aqui então o resultado final, que é a artéria completamente recanalizada com bastante sucesso. Então isso é o caso típico da onde você utilizaria uma XTA. Quando a gente fala de uma XTR,
Aí a gente já está dizendo que, né, de um acesso retrógrado, e aqui é o caso típico de um acesso por uma epicárdica, né? Então ele vai por trás da artéria, ele vai tentar acessar uma epicárdica que tem essa anatomia chamada anatomia de saca-rolha, porque ele parece uma espiral de caderno. E aqui você vê então a guia 014 passando pela parte distal da artéria, acessando a epicárdica, fazendo essa espiral, como se fosse um saca-rolha, e vindo até o final, né? Então isso também é bastante impressionante, e esse é o caso típico de onde poderia ser utilizado uma XTR. Nesse próximo slide ele é bem interessante porque aqui a gente já está falando de um registro clínico. Então o Instituto Cardiovascular de Paris ele fez um estudo comparativo de 83 pacientes antes e depois da família XT. E aí vocês podem reparar então que antes da família XT, em que eles tinham ali menos de 1% de uso com a família XT, eles tinham um índice de dissecção de quase 25%, ou seja, complicação de 25%, certo? E uma taxa de sucesso muito baixa, ali em torno de 67%. Quando eles adotam a Fielder XT, ou seja, 80% dos casos já são feitas com a Fielder XT disponível no Instituto, essa taxa de dissecção cai pela metade, então é 12%, né, de complicação, de dissecção, com quase 85% de sucesso. Então aqui fica claro, num estudo clínico, certo, que foi apresentado na Sociedade Europeia de Cardiologia, em que de fato a família XT faz diferença não só no sucesso do procedimento, como na diminuição do índice de complicação. Aqui então, para finalizar, são os dados do catálogo, então são os códigos para pedido, as apresentações do produto, dos modelos, então ela vai ter 190 para anterógrado, 300 às vezes é necessário para retrógrado, ou quando você vai utilizar um microcatéter, né, que é over the wire, precisa ser uma guia maior. E aqui também a Fielder XT, nesse caso, tanto a XTA quanto a XTR só vai ter disponível na ponta reta, tá bom? Eu finalizo aqui a apresentação, fico à disposição, como eu disse, esse é meu contato. E agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, por favor, falem comigo. Um grande abraço, até mais.